Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VG e P11, o VGIP, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Finalmente chegamos ao nosso objetivo de 10 mil inscritos. Já passamos de 11 mil, já estamos com 11.300. Quer nos ajudar a continuar crescendo? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês, não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, vocês vão ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Os vídeos para membros eu estou conseguindo fazer em poucos dias. Agora, os vídeos de inscritos já estão demorando cerca de 20, 30 dias, beleza? Eu já comecei os estudos para a certificação CEA. Caso eu consiga tirar essa certificação, ela me torna um profissional do mercado e eu vou poder fazer, inclusive, indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa empreitada, nessa nossa jornada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Por falar em doação, um membro do canal me chamou no privado, lá do Telegram, e falou que ia me fazer essa doação aí que ele fez, ó, de R$50. E pediu que eu não divulgasse o nome dele. E disse que esse valor seria para certificação. Então agradeço de coração aí a doação feita, muito obrigado mesmo. E esse valor vai estar lá reservado pra gente, para ajudar quando for tirar a certificação, para ajudar a bater no valor da certificação, né? Esse vídeo foi uma sugestão do João Paulo, ele falou: Amu, se puder falar do VGIP, em uma semana ele caiu bem, ele paga bem, me parece um bom fundo, mas queria saber as reais desvantagens desse fundo tecnicamente novo. Então vamos lá. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos e monetizar esses canais. Então o primeiro passo é chegar a 1000 inscritos, a Mudicas está nessa caminhada e vai chegar, eu espero. A Mufiagro chegou a 1000 inscritos. Então o primeiro ponto já atingimos os 1000, mas ainda não monetizamos lá, porque também precisa de 4.000 horas. Então é um agradecimento, muito obrigado. Este é o último vídeo que eu vou estar falando de Amufiagro aqui nesse canal, por quê? A partir da semana que vem não vai ter mais, vou mais falar de Fiagro aqui. E também vídeos sobre Fiagro somente serão colocados agora lá no canal Amufiagro. Desde já agradeço imensamente aí. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis, é um fundo que foi lançado em março de 2020, é um fundo de base 100, Valora é a gestora, o mesmo lá do VGHF, VGIA, VGIR, ele é de títulos e valores imobiliários, ele tem uma liquidez muito alta, tá? Mais de 3.200.000 negociados por dia, os usuários do site dão nota 4 dos 5, esse fundo faz parte do IFIX com 1,1% e ele conta ali com mais de 11.700.000 cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado bem próximo ao seu valor justo, contudo, na minha opinião, há uma pequena distorção nesse valor. Então, atualmente ele tem um valor de 1 bilhão e 85 milhões e o mercado está disposto a pagar 1 bilhão e 86 milhões, ou seja, está sendo negociado ao seu preço justo. Só que note, é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está sendo negociada a 92. Esse fundo não vale só 92, ele está sendo negociado aí abaixo do que ele vale. Isso aqui tem marcação a mercado por causa dos seus ativos internos. Então, na minha opinião, esse fundo já está sendo negociado, na verdade, com desconto, porque ele deve valer pelo menos 95, 96, 97 reais. Então, esse é o meu ponto de vista. Então, de 92,11 está sendo negociado em 92,15. Tendo junho como referência, é um fundo que passou de 73 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê as negociações do fundo, 92,15, ou seja, está nas suas mínimas históricas, e 103 reais foi a máxima. Vamos traçar a linha dos 100 reais aqui, e o que vocês conseguem observar? Assim como o CPTS, RSR, tem alguns fundos aí um pouco mais seguros que você vê pouca oscilação nele. Esse fundo foi lançado bem próximo do olho do furacão, bem próximo da situação bem problemática lá em março de 2020. Ó. Ele foi lançado a 80, chegou a 63 reais na época e veio numa excelente crescente, ficando lateralizado, sendo negociado a 100 reais.
o fundo dá uma descolada chegando a 110, 115 reais, mas depois volta ao seu valor, seu VP, e fica ali mais ou menos lateralizado, próximo ao seu VP. No ano passado, novembro do ano passado, esse fundo aqui sofreu muito pouco em relação a vários outros que eu já trouxe aqui. Então ele descolou pouco ali dos 100 reais, talvez tenha caído para 96, 97, mas voltou próximo ao seu VP. E somente agora o fundo deu uma queda, mas aí é aquela história. O comentário do rapaz que fez lá no início do vídeo, ó, ele caiu muito em uma semana. Gente, foi o VGIP que caiu muito ou todos os fundos indexados, de papel principalmente? Todos os fundos de papel indexados a IPCA caíram? Me diga um fundo de papel indexado a IPCA que não caiu. Se não tiver caído algum, é porque ele tinha reserva a distribuir. Todos os fundos de papel distribuíram menos. Por quê? Porque eles são indexados a IPCA e o IPCA vem numa queda vertiginosa recentemente. Que bom, tá? Pelo contrário, ele pagar menos e ter caído a distribuição em razão de uma queda da inflação, isso é até bom, não é ruim na minha humilde opinião. E aí o ponto que eu quero tentar falar é o seguinte: será que o fato que ocorreu foi com esse fundo ou foi uma situação de mercado? E outra coisa, eu invisto em fundos imobiliários por questões rentistas. Lógico que a renda é variável, vai pagar mais, vai pagar menos, vai pagar mais, vai pagar menos, paga mais, paga menos. Por quê? Isso aqui é um fundo indexado a IPCA, é normal que haja mensalmente esses descolamentos aí. Mas o principal é o fundo continua adimplente, continua pagando e eu invisto no ativo para que ele seja como se fosse minha casinha de aluguel mesmo. Todos os meses eu fico recebendo os aluguéis deles e assim por diante. Virando a página, a gente vê as entregas do fundo. Então, o que acontece? Ó, vamos traçar aqui a linha dos 90 centavos. Ó. Durante o ano de 2020, um pelo outro, o fundo entregou mais ou menos 90 centavos. Ó. Pouco acima de 60, alguns abaixo de 90, mas na média ele entregou mais ou menos isso. Já no ano de 2021, ele teve só um mês que ele entregou abaixo de 90. Alguns outros meses um pouquinho acima, mas a grande maioria dos meses entregou próximo ao 1,20. Acredito que a média aqui tenha ficado próximo de 1,20, porque teve meses aqui que ele chegou a entregar 1,50. Então, no ano de 2021, já foi uma entrega bem melhor do que mais ou menos essa média aqui. E agora, no ano de 2022, ora, esse foi o primeiro pagamento aí abaixo de 1,20. Até então ele veio pagando bem altos valores, ó. Provavelmente algo em torno de 1,60, 1,70, sei lá, aqui próximo de 1,80, vários aqui, ó, 1,50. Então, assim, a média desse ano estava bem alta, mas a normalidade para mim desse fundo é mais ou menos R$1, R$1,20. Então eu acho que ele deve pagar aí R$1, talvez até menos, mas se manter durante os meses, uns 2 meses, e depois voltar a pagar melhor aí. Aguardemos no futuro, mas qualquer fundo de papel indexado a IPCA deve vir mais um ou dois aí valores pelo menos mais baixos. Então já teve um. Então, além desse, pode ser que tenha mais um, mais dois aí, ainda de mais baixo do que ele vinha entregando. Esse fundo já passou por 7 subscrições e a última ocorreu agora nesse ano, entre abril e maio de 2022. Aqui eu venho corroborar aquilo que eu havia dito, ó, ele estava entregando 1,30, 1,25, 1,55, 1,65, 1,28, 1,20, 1,40, 1,50, 1,75, 1,42 e agora ele anunciou R$1. Dia 10 de agosto, para pagar no dia 17 de agosto, ele anunciou R$1, na época cotação 93,12, na data de fechamento 1,07 de yield, como a cota recuou um pouco, 1,09 atualmente. Esse fundo vem com incríveis 17,59% de yield acumulado, um yield muito bom na minha humilde opinião. Virando a página aqui, a gente vê aqui muitos institucionais, muitos mesmo, têm posição no fundo, com destaque para o BCFF, que possui ali quase 3% de cotas desse fundo. O FXC, que provavelmente vai ser um dos próximos vídeos antigos que está lá previsto para fazer. Eu vou tentar ver se eu consigo trazer nessa semana que se inicia aí, se não, na outra já sai já. O SNFF, o FOF da Suno aí, BPFF, são apenas alguns dos vários institucionais que têm posição no fundo. Virando a página aqui, o relatório é um pouco maior aqui os comentários do gestor, mas eu decidi trazer só daqui para cá. Ele vai falar de um cenário macro e tal, ele fala, ó, com essas aquisições, o que ele comprou e vendeu, a gestão encontra-se em processo final de alocação dos recursos provenientes da última oferta. Então, ó, entre abril e maio ele fez a captação e agora, 3 meses depois, já está com quase tudo alocado. Aí ele fala que a distribuição de rendimentos do fundo referente a junho foi de 1,42, a gente já viu que isso aqui já tá com certo déficit, né, o relatório deles.
Aí ele fala, essa rentabilidade equivalente foi calculada na variação de IPCA com defasagem de 2 meses. Ou seja, no período entre maio e abril. Então, ainda vai ter rendimentos talvez até menores vindo por aí. Evolução do patrimônio. Olha só. Durante o mês de junho, a cota do fundo sofreu uma variação negativa de 80 centavos. Então foi menos, caiu mais 90 centavos. Essa variação deveu-se basicamente pelo ajuste de marcação a mercado da carteira do ativo aí, ó, em consequência da abertura das taxas de juros. Então, em algum momento, quando não tem como a gente ter certeza, essas taxas de juros que estão com tendência de alta lá no futuro, elas tendem a estabilizar e iniciar uma queda. Quando ela estiver estabilizando aqui com tendência de queda, isso aqui se inverte. E aí ativos que começam a ter desconto, à medida que isso vai caindo, lá na frente, esses ativos passam a ficar apreciados em relação ao seu valor. Ou seja, se valorizam. Aqui a gente já está dentro da DRE do fundo, né, demonstrativo de resultado de exercício deles. O fundo distribuiu em 42 e tal. Ele cobra de taxa 1%, mais 0,5% de escrituração e 20% de performance. Aí o jeito da Valora trazer isso aqui já é mais confuso do que o normal de mercado. Vamos ver na prática o que esse fundo está cobrando de taxa. Ponto negativo do relatório deles é que eles não fazem destrinchamento das despesas. Para mim seria muito interessante a gente ver aqui o que está batendo de performance, o que realmente está indo para o bolso do gestor, porque algumas despesas, tais como essa própria que ele fala aqui, ó, de escrituração, isso aqui não vai para o bolso do gestor. Então, assim, se houvesse um destrinchamento dessas despesas, a gente saberia exatamente quais valores realmente estão sendo cobrados em termos de taxa. Como não tem essas informações, a gente vai considerar esse valor como sendo o todo. Então, olha só, junho, o fundo teve como despesas 2.341.000. Vamos multiplicar isso por 100 e dividir pelo total recebido. 17.521. Então, em junho, as despesas do fundo representaram 13,36, abaixo dos 15, aceitável, mas está bem careira, né, a taxa deles. Agora vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses. Quando entre os últimos 12, que provavelmente dilui um pouco dessa performance que bate no fundo, ó, vocês vão ver que vai dar uma certa reduzida para 155,541. Então, nos últimos 12 meses, as taxas caem aí para 10%, bem melhor do que os 13% que estava beirando aí, né? Ainda assim, um pouco salgadinho a taxa aí do VGIP. Aqui a gente vê o portfólio do fundo. E aí, é mais um ponto que eu sempre estou tentando trazer para orientar vocês. Tá olhando um relatório gerencial? Procure isso aqui, tá? Não fique olhando apenas os percentuais que o fundo possui. Olha só, CRI Tecnisa, ele tem 7,73% do PL. CRI Tecnisa, mais 4,67%. E eu vi outro aqui, ó. CRI Tecnisa, mais 1,8% do PL. Então, isso aqui, para mim, é um ponto negativo. Por quê? Pelo portfólio do fundo, você olha inicialmente, não, ele só tem 7%, não excede os 10%, ok. E legalmente é isso, o fundo não está excedendo o limite que ele precisa ter por cada ativo. Só que isso aqui, ó, se você for ver bem, ó, é o 399S, 344S, 175S. As taxas, inclusive, devem ser diferentes. Ó, IPCA mais 7, IPCA mais 6,85, IPCA mais 5,94. São tranches diferentes, mas de um mesmo devedor. Tanto que se der algum problema, você vai estar exposto a esse devedor. Então, fiquem atentos. Nesse caso, é o único ativo que eu percebi que extrapola, tá, os 10%, ó. 2, 6, 6, 13, tá dando aqui entre 13 e 14% aí, esse único ativo. Então isso aqui para mim é o ponto mais ruim, porque se justamente a Tecnisa apresentar algum problema, default, quebradeira, inadimplência, passar por alguma dificuldade, pode afetar aí as receitas do fundo, tá bom? Então isso é um ponto de atenção, na minha opinião, que tem que estar atento aí. Aqui a gente vê, continua a página, pelas contas que eu fiz, tem 50 CRIs distintos aí no portfólio do fundo. Não é o ideal aí, quanto mais ativos tiver, menos exposição vai ter, mas assim, já é um percentual bem interessante, né? E aqui representa mais ou menos 90% do portfólio. O fundo ainda tem 10% aí para alocar. Então eu espero que, quando esses 10% forem alocados, eu espero que aquilo lá represente menos do portfólio total do fundo. Virando a página aqui, a gente vê as exposições do portfólio. Hoje ele tem só CRI,
Então esse aqui para mim é um ponto até positivo, porque você vê alguns fundos com exposição em fundos imobiliários, né? Então ele, 89% do portfólio está em CRI, 10, quase 11% em caixa. Do que ele tem em CRI, a exposição maciça do fundo, majoritária, maior, é IPCA, tem um percentual de 1% em GPM e quase 8% em ACDI. E aqui a gente também vê os segmentos dos ativos nos quais ele investe. 46% aí residencial, build to suit, feito para alugar, né? Feito sob medida, 20%, shoppings 19%, escritórios 3%, pulverizados 5%, logística 3,4%, infraestrutura 1%. Aqui é outro ponto muito positivo, é que você olha, você não vai ver aqui ativos igual o HCTR. Então você não vai ter aqui multipropriedade, loteamentos, timeshare, coisas com maior risco, né? Então um ponto interessante. E as ofertas do fundo até então, pela oferta ICVM 476. Aqui a gente vê que os ativos internos, 62%, 68% não tem rating, e aí 31%, quase 32%, são devedores com alto nível de crédito, alto nível de qualidade, com rating internacional aí de crédito. Feitos lá pela Fitch e pela Moody's. Superior a A-, gente, acima de A já é algo muito, muito, assim, bem impactante, né? Interessante isso. 17% do portfólio não tem garantia real. Isso aqui é o LTV do portfólio, Loan to Value. Cerca de 8,5% tem um LTV acima de 80%. Para mim, isso aqui é um LTV ruim, né? Lógico que, se é um ativo de altíssima qualidade de crédito, a garantia que ele precisa dar é menor. Mas o interessante é isso aqui, ó. Cerca de 25% com mais 26%, mais de 50% do portfólio vai ter ali um LTV relativamente baixo, ó, que orbita entre 50% e 60%. Então isso aqui é um ponto bem positivo. E aí o restante do portfólio tem esses rates aqui, ó, entre 60 e 70, 70 e 80, 80. Esses LTVs, o que significa LTV, amor? Basicamente é isso aqui, ó. Vamos supor que entre 60 e 70, vamos pegar a média de 65 aqui, ó. Ou seja, a cada 65 em média, tá? Entre os dois. A cada R$65 de dívida, o fundo conseguiu ali R$100 de garantia. Então, quanto maior essa diferença aqui, ó, esse spread, mais segura para o fundo. Então, se ele pega um trem aqui de 30 de dívida e dá 100 de garantia, significa, né, que ele tem bastante diferença aí de garantia. Então, esse spread é interessante. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VGIP são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar. Por favor, vá lá nos nossos canais secundários, a Mudicas e a Mufiagro. Vá lá e se inscreva e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. A Mudicas está no caminho, está quase chegando. A Mufiagro já chegamos e a nossa perspectiva é de até o final do mês também atingir as 4.000 horas. Então, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram e fica o aviso, não vai mais ter vídeo de Fiagro aqui no canal, somente lá no canal Mufiagro. Nesse vídeo aqui eu vou pedir a gentileza, deixa o like, comenta e compartilha. E me diz aí você, o que você achou desse fundo imobiliário? Você acha que é um bom fundo, uma boa gestora, que eles vêm fazendo um bom trabalho? Eu sou suspeito em falar, eu gosto muito da gestora Valora, tá? Eu tenho o VGHF, tenho o VGIA, tenho o VGIP, então são ativos que eu gosto bastante. Esse meu ponto de vista de gostar, de ter os ativos, de investir, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação a mais pessoas, torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. E se quiser nos ajudar a continuar crescendo o canal, se inscreva no canal e ative o sino. Se você também quiser colaborar com a carteira, faça-nos uma doação para o Pix do canal, seja para a gente tirar a certificação CEA ou para a nossa carteira pública que a gente investe semanalmente. Desde já agradeço de coração todos vocês que colaboram. O membro que não quer ser identificado, muito obrigado pela doação aí. João Paulo, tá aí o vídeo que você solicitou. Espero que tenha ficado agradável, que tenha agregado alguma coisa, tenha ajudado de alguma forma. E aí a ideia é o seguinte, gente. Não se preocupem com oscilações de curto prazo. Se ocorrer algo pontual somente com seu ativo, aí você tem que fazer uma análise mais aprofundada. Agora, o meu ativo caiu, vá lá e veja se outros ativos de papel caíram também. Poxa, o meu logístico caiu. Pô, mas será que não são todos os logísticos que estão depreciados? Passa a ter uma visão mais macro do que uma visão muito específica do ativo. Então eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.